Oi, crianças, tudo bem? Hoje a tia Sandra vai contar uma história bem interessante, uma história bastante conhecida. Talvez vocês já conheçam e vocês vão ficar maravilhados quando vocês virem o tanto que essa história é interessante. Conta-se que havia 3 porquinhos. Eles eram alegres, sorridentes, bonitos, saudáveis, era igual vocês que são crianças. Porém, esses porquinhos gostavam muito de brincar, de cantar, de estudar. Mas chegou uma época que cada um desses porquinhos tinha uma função, eles tinham um trabalho a fazer. E eles não poderiam deixar esse trabalho para outra hora. A função desses porquinhos era construir uma casa bem bacana, bem legal e bem forte. Porém, cada porquinho, apesar de saber das suas responsabilidades, dos seus compromissos, tiveram atitudes diferentes. Tinha um porquinho que ele não estava um pingo interessado em construir uma casa forte, resistente, e ele, muito malandrinho, muito safadinho, estava com uma preguiça, estava pensando em fazer outras coisas. Como ele tinha que construir a casa de qualquer jeito, ele falou assim: vou pegar uma porção de palha e vou construir a minha casa com palha. Assim eu fico tendo tempo livre. E se esse porquinho soubesse o que esperava por ele, ele teria caprichado. Aí o outro porquinho pensou assim: eu tenho que fazer uma casa muito bem feita, muito bem construída, mas eu não tenho muita habilidade, eu não tenho muito tempo, eu tenho preocupação com outras coisas. Aí ele pensou, já sei, vou procurar umas madeiras bem legais, bem bonitas, bem coloridas para construir uma casa bem bonita. Aí depois ele falou: mas se eu for procurar madeira colorida ou pintar, vai gastar muito tempo. Aí esse porquinho correu, pegou uma tábua bem grande e resolveu construir uma casa com uma única tábua. Cerrou e deixou a casa assim, não com tanta proteção, né? Mas ele estava com tanta pressa de terminar aquela casa e dizer que o compromisso dele estava feito, que ele fez a casa de madeira e não caprichou muito. Eita, se esse porquinho soubesse o que esperava por ele, ele teria caprichado um pouco mais. Porém, tinha um outro porquinho que era bem mais caprichoso, bem mais preocupado com as suas obrigações e pensou: eu preciso construir uma casa. Eu tenho todo o tempo necessário para construir essa casa. Eu vou caprichar bastante. Afinal de contas, serei eu quem vai morar dentro dela. Aí esse porquinho procurou madeiras boas, procurou cimento, procurou tijolo, procurou todo o material necessário e ficou trabalhando bastante até ele conseguir construir a casa dos seus sonhos. E ele realmente conseguiu uma casa linda, uma casinha que ele pôde olhar e falar assim: eu tenho muito gosto com essa minha casa. Porém, o que aqueles porquinhos não sabiam é que, apesar de todo aquele compromisso de ter uma casa boa, uma casa digna para eles morarem, eles não sabiam que o pior de tudo estava para acontecer. Que ali próximo, meu Deus, ali bem próximo, existia alguém que estava de olho nos 3 porquinhos. Nossa, era um lobo da boca bem grande, dos dentes bem grandes, do nariz bem grande, do olho bem grande, da orelha bem grande. Aí um dia o lobo falou assim: não tô aguentando mais, hoje eu vou atacar aqueles porquinhos. E quando os porquinhos estavam brincando, bem alegre, bem sorridente, o lobo atacou os 3 porquinhos e eles saíram correndo e entraram na casinha de palha. Como o lobo era grande e era forte, ele assoprou
com um único soprinho, aquelas palhas foram voaram para um lugar bem longe, que afinal de contas a casa era bem fraquinha, né? Depois, os porquinhos saíram correndo, desesperados, para se esconder do lobo e foram para a casinha feita de madeira. Foram correndo, se esconderam naquela casinha feita de madeira. O que eles não sabiam é que o lobo era tão forte, mas tão forte, que com um simples soprinho ele daria conta de derrubar aquela casa. A hora que o lobo chegou lá, com um soprinho fraquinho, a casa foi blu, 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 blu. A madeira da casa foi parar lá longe. Aí os 3 porquinhos saíram correndo e encontraram a casa, aquela casa bonita, feita de tijolo, feito de material bom, forte, resistente. E lá o lobo ficou se esforçando. Só que o lobo não conseguia derrubar aquela porta. Tentou, não conseguia pegar os animaizinhos que ficaram lá dentro, rindo do lobo. Que lobo bobo. Até que o lobo teve uma ideia. Eu vou pular pela chaminé. Eu não vou deixar esses porcos bobos me fazerem de bobo. E o leão e o lobo subiu pela chaminé. E os porquinhos começaram a ficar amedrontados, até que um deles teve uma ideia. O lobo está subindo pela chaminé? Vamos fazer o seguinte, vamos acender o fogo e vamos deixar o caldeirão lá. E aí, a hora que o lobo cair dentro da chaminé, ele vai morrer queimado. E começaram a rir. E o lobo, se achando esperto, foi entrando dentro da casa, depois que subiu pela chaminé. Esse lobo não desistia. Aí ele foi subindo, conseguiu tirar a chaminé. A hora que ele tirou a chaminé, ele viu o caldeirão, mas não tinha visto fogo. E ele tibuf lá dentro. E aí ele se queimou todinho e saiu todo queimado de lá. E os porquinhos ficaram morrendo de achar graça daquele lobo bobo. Imagina o que aconteceu. Ele ficou murchinho. E aí os porquinhos ficaram felizes para sempre e cantando: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, vai virar mingau.